Como que você me encontrou? Olha, eu encontrei no Instagram. No Instagram mesmo? Isso, ou seja, o que me surgiu de interesse de conhecer aqui o Pedro foi que a ideia que passaram no Instagram ou no Twitter, não sei onde é que foi exatamente, mas dizia que era um antigo comunista que deixou de ser comunista. E é uma coisa que me interessa muito, que é... Deixa eu só te fazer pergunta, já estamos ao vivo, não? Sim, já devemos estar, não? Sim, já estamos a gravar. Já estamos a gravar. Ok. Nós começámos assim, tipo, vamos andando. Puxa mais? Ok. Muito bem. Pedro, o que é que me... o que é que me... eu vi-te no Twitter, ou vi-te no Instagram, eu não me lembro exatamente, mas a mensagem era antigo comunista viu a luz, ou qualquer coisa assim, uma coisa desse tipo. E eu não conheço muitos comunistas, porque não é fácil aqui em Portugal, não é tão comum como se calhar no Brasil será, não é? E a única interação que eu consigo ter com pessoas com essa ideologia acaba a ser um bocado no Twitter, não é? Ou seja, Portugal até o comunismo já está quase a ideologia comunista, ela reformula-se, ela tem uma dinâmica, já vamos falar sobre isso, mas aqui em Portugal não é uma cena que tem morrido com o tempo de uma forma violenta. E quando este podcast sair já foram as eleições e se calhar ainda pode ter morrido um bocado mais. Eu achei curioso que primeiro falar com uma pessoa como o Pedro, não é? Que tem aqui algumas características muito engraçadas, que é jovem teólogo, não é? Sim. Escritor e agora também palestrante e influencer digital, não é? Portanto, a minha curiosidade, Pedro, eu começava por lhe perguntar assim, um bocado da sua história. Você parece muito novo, que idade tem? Vou fazer, inclusive agora, dia 26, 32 anos. Exato. Então ainda é muito jovem. E de onde é que é? Eu costumo dizer que no Brasil a gente usa muito essa expressão, eu sou meio cigano, né? Uhum. Porque Eu também, eu sou rei dos ciganos. É? Sim. E eu nasci em um estado, Ok. no Mato Grosso do Norte, no Isso. Brasil. Uhum. Eu migrei para o Mato Grosso do Sul, Uhum. lá morei em 2 ou 3 cidades, depois fui para o estado de Goiás, então eu sempre vivi um pouco em cada lugar. Muito bem, muito Nunca bem. parei num lugar muito fixo, né? Ok, e a sua família o que é que fazia? Assim, eu venho de uma origem muito pobre, Uhum. né, no interior do Mato Grosso. Uma cidade com aproximadamente 5 mil habitantes. Então, você tem ali, em São Pedro da Cipa, eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. Uhum. Uma origem muito pobre. E nós éramos aqueles pobres, a gente costumava brincar que era tão pobre que até os pobres chamavam a gente de pobre. Ou seja, qual era a vossa atividade? É tipo agricultura, subsistência? O que é que faziam? Ou operários? Uma grande característica do brasileiro é o mesticismo, né? A gente é muito mestiço, uma mistura muito boa. Isso. Então, por exemplo, meu pai, ele é descendente de italiano. Isso. A minha mãe, ela foi criada por nordestinos, Uhum. mas ela é índia. Então, eu sou uma mistura de italiano, europeu com índio. Isso. E nesse contexto de pobreza, nós vivíamos ali naquela cidade. Meu pai é mecânico, Uhum. só que ele se tornou alcoólatra e por isso se tornou uma pessoa que estava desempregada, Isso. pegava todo o recurso, gastava em vícios. Uhum. Minha mãe, ela encontrou a fé cristã, né, evangélica, e então começou ali muito cedo nos levar para a igreja. Uhum. Porque a igreja evangélica no Brasil, ela serviu para nós de um refúgio. Uhum. Nós éramos pobres, o Estado nos abandonou, e então nós encontrávamos esse refúgio nos projetos sociais da igreja. Então nós éramos frutos desses projetos sociais, recebíamos cesta básica, apoio psicológico, né? As irmãs ali orando pela família. Nós participávamos com muita frequência dos trabalhos da igreja e também de um projeto incrível na igreja brasileira que se trata da escola dominical. Uhum. É onde as crianças vão para receber a doutrina cristã no domingo pela manhã. Ok. E então nós íamos para esse lugar e recebíamos ali valores, né? Sobre bondade, sobre honestidade, sobre verdade. Ouvíamos as histórias bíblicas. Então, até a gente vai falar um pouco mais depois do livro, mas o livro ele segue um pouco esse fio condutor de uma criança que aos 8 anos de idade, por exemplo, eu já trabalhava, né? Porque a minha família era pobre e eu sentia que tinha necessidade. Por isso eu fui uma criança muito precoce também. Eu comecei a trabalhar mesmo, assim, eu trabalhava fixo
Durante um mês, numa fábrica de bambu, nós produzíamos móveis ali. Com 8 anos? Com 8 anos de idade. Eu com um maçarico de fogo, ia ali limpando o bambu, que eu não sei se você sabe, é o bambu verde. Aqueles móveis bonitos que você encontra ali em um tom meio dourado, amarelado, aquilo é um bambu verde. Quando você submete ao fogo, sai uma node ali, uma crosta, e você passa um pano e ele fica amarelo, meio queimado, dá aquele aspecto bonito do bambu. Mas tipo, isso não é considerado tipo trabalho infantil? Sim. Sim. E não existe no Brasil? Existe porque há um grande número de pessoas vivendo nessa condição de miséria. Esse debate acerca do trabalho infantil, ele só existe da classe média para cima. Claro. Então as pessoas que dependem daquilo como sobrevivência, elas não ligam muito para isso. Você tem uma família que está precisando de recursos, você se vê responsável de alguma forma, mais uma vez devido à omissão do meu pai pelo alcoolismo. Então eu acabei começando a trabalhar muito cedo e acabei percebendo o mundo muito cedo, né? Eu comecei a olhar para o mundo, e foi inclusive nessa fase de 8, 9 anos de idade que eu decidi me encontrar com Cristo. Eu decidi aceitar a fé cristã, decidi que eu queria, na época, me tornar um pastor, recebi muitas palavras nesse sentido. Então eu começo a minha jornada, começo a me entender por gente e a minha história a partir dos 8 anos de idade, né? Só que a minha família no Mato Grosso, ela foi para o outro estado, Mato Grosso do Sul, um outro estado muito grande no Brasil, para tentar uma nova vida, tentar outro emprego, enfim. E nesse processo de imigração para outro estado, nós continuamos na mesma miséria, na mesma condição miserável. E eu já tô ali com 12 anos de idade, é onde começa a minha história no marxismo, a minha história no comunismo. Porque o Movimento Sem Terra, do qual vamos falar também bastante aqui, ele surge há 40 anos no Brasil, e a grande vertente, o grande meio, o grande instrumento pelo qual ele se utiliza para criar o movimento é essa dor social que é a pobreza. Então o movimento encontrou a pauta da pobreza para cooptar pessoas para o movimento, prometendo a elas uma melhora na questão econômica, na questão social, uma ascensão social através de pegar um pedaço de terra, só que ela frustra essa expectativa, né? Ela promete, mas não entrega. E quando esse processo, você acaba sendo inserido num processo de doutrinação ideológica, e aí vem toda a história. Exato, mas isso como é que, concretamente, não é? Sim. 12 anos, ainda é uma criança, ainda tem uma visão do mundo que ainda está a ser construída, como é natural, não é? Ou seja, com 12 anos, apesar de já ter atividade profissional, se calhar uma criança mais madura, não deixa de ser uma criança, não é? Sim. Há crianças que passam ao estado adulto, se calhar aos 15 anos, e há outros que passam aos 50, não é? Ou seja, há de tudo. Portanto, a minha pergunta é, este Movimento Sem Terra é uma organização política, ou é social, ou tem estrutura política, é um partido, ou é apenas uma espécie de organização, um coletivismo? O que é este? Primeiro, é importante definir o que é um movimento social. O movimento social são pessoas se organizando para reivindicar seus direitos diante do Estado. Você tem um Estado que é instituído pela sua Constituição, pelos governantes, e todo o sistema, né, que conduz ali, que organiza a sociedade, né? Você coleta imposto e você organiza a sociedade, enfim. O movimento social, são pessoas de forma orgânica, né? Elas se reúnem, elas encontram pautas em comum a qual reivindicar do Estado, e elas então criam um movimento social. Isso é uma forma legítima de criar um movimento social, como por exemplo o movimento social liderado por Martin Luther King, né, nos Estados Unidos, contra a segregação racial, enfim. Mas ele tem estrutura burocrática, tem estrutura formal, ou é apenas um grupo de pessoas que se reúne? Essa talvez é a maior pergunta que é feita no Brasil com relação ao MST. Por exemplo, por que o MST, sendo considerado pelos brasileiros um movimento terrorista, um movimento completamente criminoso, por que é que ele não é punido? Porque o MST, ele pegou uma grande sacada. E qual sacada é essa? Não ter um CNPJ. Ele não é uma pessoa jurídica. E por não ser uma pessoa jurídica, ele não existe. Como que você vai punir uma pessoa que não existe? E não só isso, todo o sistema do movimento é criado para que não haja punição. Por exemplo, os líderes que são chamados de militantes lá dentro, eles não assumem à frente nenhum ataque, nenhuma invasão, nada. Há uma premissa, né? Há uma regra interna do movimento de que você não pode falar
quem são os líderes. Ou seja, você sabe que está ali diante de uma manifestação, de um ato público, você está depredando patrimônio público. Você mas tem assim um aspecto, tipo, parece um bocado terrorista, não é? Ou seja, não sabes quem são os líderes, não tem formalidade, não está inserido num sistema burocrático, não é? Parece-me as características de uma... Você disse que é classificado como uma organização terrorista por muita gente no Brasil, mas toda a gente... Ou há um grupo da sociedade que o faz e a outra acha que não? Como é que é a sua visão em relação a isso? Eu diria que no mínimo 90% do Brasil considera o MST um movimento terrorista. Ok. E o trabalho dos deputados hoje, né, no movimento conservador do Brasil, é justamente criar leis para criminalizar o movimento sem terra. Porque se fosse o que é que eles fazem concretamente? Porque para quem está aqui em Portugal não faz ideia, não é? Que tipo de atividades é que eles desenvolvem? Tá, vamos lá. Na prática, o que você vê o MST fazendo no Brasil, é importante dizer que o movimento sem terra no Brasil, ele tem ali debaixo das suas asas, digamos assim, mais de 1 milhão de pessoas. São pessoas que já foram assentadas, ou seja, já receberam um pedaço de terra, mas não receberam título, porque esse é um outro debate. E são pessoas que estão nos acampamentos do movimento sem terra, né? Nesses acampamentos que seria ali uma cidade de lona, vários barracos de lona, 2.000 famílias aqui, 5.000 ali, você junta todo o Brasil, você tem mais de 500.000 pessoas morando em um barraco de lona, numa fazenda que foi invadida. E as ações do Movimento Sem Terra, ela é o seguinte, os ônibus chegam nos acampamentos, as pessoas entram e elas são levadas a lugares que muitas vezes elas desconhecem para fazer manifestação política. Isso inclui depredar patrimônio público, invadir determinada fazenda. E aí, você pensa que você tem políticos no Brasil, você tem políticos socialistas, comunistas, com essa ideologia revolucionária, que dominam uma massa de 1 milhão de pessoas. Imagina, Miguel, o que é possível fazer com 1 milhão de pessoas. Então, essa é a situação do Movimento Sem Terra no Brasil. Eles são usados como massa de manobra, porque são pobres, porque dependem do movimento, e aí não dá para dizer uma coisa só que o movimento faz. Mas a grande característica no Brasil é a questão da invasão da propriedade privada. Eles lutam, em tese, somente pela reforma agrária. Eles querem que o governo produza um projeto de reforma agrária onde tire as pessoas que estão nas periferias do Brasil e leve para o meio rural. Mas esse é um debate muito grande porque o que acontece na prática é o movimento ir para as cidades, cooptar pessoas pobres, levar para a questão dos acampamentos. Sim, eles tiveram muita força de influência, já assentaram mais de 500.000 famílias, né? Intermediando ali o INCRA, que é o Instituto Governamental, junto com essas famílias. Ele faz o meio de campo. Só que, olha só, você tem o MST com um projeto socialista de reforma agrária que produz uma miséria maior do que aquela que já existia. Então você migra uma favela urbana para uma favela rural. Os assentamentos do MST... eles são verdadeiras favelas rurais, verdadeiras favelas a céu aberto, onde as pessoas permanecem na miséria. Como é que estes movimentos conseguem reunir recursos para alimentar as pessoas ou fornecer algum tipo de ajuda para manter as pessoas nesses locais? Ou não, cada um tem que se desenrascar sozinho? Ou aquelas pessoas estão ali à espera de ter uma oportunidade para amarrar um bocado de terra e para ganhar património? Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, nestas favelas rurais, como é que as pessoas comem, não é? Eu sempre gosto de contar a minha própria história porque as pessoas conseguem perceber. Imagina que eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a minha família. Eu tenho 12 anos. Meus pais estão desempregados. Meus irmãos são crianças também. Eu sou caçula, mas eles são um pouco mais velhos. E nós estamos em condições miseráveis. Ou seja, dependendo do Estado, o Estado nos abandonou. Nós somos sustentados ali por meus pais fazendo algum trabalho, os parentes ajudando e a igreja também com o projeto social nos ajudando ali com a cesta básica e alguma coisa. Chega para nós um militante do Movimento Sem Terra e diz, olha, você quer mudar de vida, você quer ascender socialmente, você quer sair da miséria? Nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui no movimento onde o governo ele vai ser obrigado a te dar um pedaço de terra para você trabalhar, produzir alimentos e você sair da miséria. Você quer? Eu quero. Minha família foi para o movimento. Quando você chega nessa reunião do movimento, eles dizem, olha, você vai ter que ficar aqui acampado, ou seja, nós vamos te dar um pedaço de lona, você vai criar um barraco, você vai ficar aqui em forma de protesto.
Porque nesses próximos 2 meses, nós iremos preparar tudo lá na fazenda, cortar a fazenda, junto ao INCRA, nós iremos treinar você para aprender a trabalhar na terra, mexer com agricultura, e esses 2 meses vai ser esse processo para nós entregarmos para você a terra e você sair da miséria. Só que o que é para se tornar um sonho, se torna um pesadelo. Porque o que era para ser apenas 2 meses, quando você chega no acampamento, você percebe que há pessoas naquele mesmo acampamento que já estão lá há 10 anos. E nunca pegaram essa terra. Há pessoas que estão ali há 20, 30 anos. Eu tive conhecimento lá no acampamento Osiel Alves Pereira, em Campo Grande, que já estava há 30 anos e nunca pegou essa terra. E por vários motivos. Primeiro, porque quando você está num estado de miséria na cidade, você vai para um movimento desse, você se torna dependente do movimento. A sua comida, o movimento vai providenciar. A sua, digamos assim... você está ali vivendo numa comunidade que é totalmente dependente de auxílio do Estado, né? O Estado auxilia de alguma forma com as cestas básicas e tal, e você não precisa de muito, você está vivendo num ambiente completamente miserável. Você está morando, por exemplo, nós morávamos no acampamento, um barraco de lona, a minha cama era feita de árvores também que eu cortei da floresta e colocava ali um papelão, muitas vezes nem colchão tinha. A nossa energia elétrica não existia, então nós fazíamos lamparina com uma lata de sardinha, uma tira de roupa jeans e um pedaço de terra. Era a nossa eletricidade. Água, nós dependíamos de ir em um açude, não sei se chama açude aqui em Portugal, um lago qualquer, ou até mesmo nós cavávamos os poços, né? Cavávamos à mão. Então imagina uma vida completamente nômade, completamente arcaica. Essa era a nossa condição. Você não precisa de muito, você precisa de uma cesta básica para você cozinhar no fogão a lenha. Você vai no mato, pega uma lenha, faz ali a sua comida. E você acaba entrando num processo de espera. E vai sendo gerada essa expectativa. Não, no mês que vem a terra sai. No mês que vem a terra sai. Mas o que vai acontecer para a terra sair? Olha, infelizmente a terra está havendo lá uma negociação e a gente precisa pressionar o governo. Então o que você vai fazer? Entra nesse ônibus aqui, e aí milhares de pessoas de vários estados entram nesses ônibus, e a gente precisa invadir a fazenda que nós vamos tomar posse. E aí eles invadem a fazenda. Eles se utilizam de uma brecha na nossa Constituição do Brasil que diz que a terra precisa cumprir uma função social. Só que função social é essa? A nossa Constituição ela é uma Constituição socialista, que ela abre brechas ao mesmo tempo que a nossa Constituição no Brasil, de 1988, ela defende a propriedade privada, ela também abre um precedente dizendo que a terra tem que cumprir essa função social para dar margem para uma interpretação, né, dúbia. Então o movimento se aproveita dessa brecha, né? Ele invade propriedades que são produtivas, né? E aí tem uma grande questão que é importante. O movimento ele sobrevive no Brasil a partir da propaganda. Porque ele vende para a sociedade a ideia de que ele não invade propriedade privada. Quando, na prática, a maior parte das propriedades que são invadidas pelo movimento são propriedades privadas, produtivas. E aí você tem dezenas de matérias no Brasil, jornais, filmagens. Por exemplo, do Movimento Sem Terra chegando em determinadas fazendas, matando mais de 50 vacas prenhas, arrancando ali os bezerros de dentro da barriga delas. Você tem, por exemplo, cenas de pessoas do Movimento Sem Terra em cima de um trator derrubando milhares de plantações de pés de laranja, por exemplo. Isso tudo veiculado, tudo documentado. Ao passo que o movimento continua dizendo que ele não invade propriedade produtiva, e essa é a maior mentira do movimento. Exato, mas vive de uma promessa, vive de sempre, no futuro tu vais ter isto, no futuro tu vais ter isto, não é? Acaba sempre por ser a promessa comunista, de certa forma, não é? Exatamente, um paraíso na Terra. Paraíso na Terra, só que nunca vem. Agora e mantém-se as pessoas cada vez a progredir mais em direção à miséria, não é? Exatamente, eles pegam a pessoa na miséria e eles aumentam a miséria dela. Exato. Porque essas pessoas... Porque também tiram aquele ímpeto de melhorar a sua vida, de lutar por si. Ou seja, a ideia é, em vez de lutar por si, em vez de trabalhar, em vez de conquistar, venha para aqui, nós vamos nos apoderar de património de outras entidades, por exemplo, não é? Ou vamos dar uma terra para si, se calhar, porque as pessoas nem sabiam que se calhar vão ser usadas como indivíduos para invadir uma terra, não é? Você pensava que fazia sentido na sua mente que há terras que não estão a ser utilizadas e que você ia receber essa terra para poder fazer a sua vida. Era isso a promessa na sua cabeça, no início,
não é? Miguel, quando você pega a história do Brasil, você pega as décadas de 50, 60, 70, o que aconteceu? Você tinha nas décadas de 50 no Brasil, por exemplo, você tinha 67, 68% da população brasileira morava no meio rural. Quando você pega 2010, por exemplo, você tem apenas 15%, e hoje já menos de 15% das pessoas. Por quê? Houve uma migração, um êxodo rural, né? As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Isso aconteceu por quê? Primeiro, porque houve a questão da revolução industrial no campo, né? As pessoas começaram a mecanizar o campo, isso diminuiu a questão da mão de obra. E um fator muito importante, a revolução industrial alcançou também os grandes centros urbanos. As pessoas que trabalhavam duro, na enxada, no sol quente, para produzir, às vezes, alimento, não conseguia vender, o mercado era difícil. Elas foram para a cidade, elas encontraram melhores condições de trabalho nas fábricas, né? Melhores, por mais duro que seja o tempo, era o melhor. contexto, era melhor. Isso. Né? Elas estavam trabalhando de uma forma diferente e era melhor. Agora, o que o Movimento Sem Terra diz para essas pessoas? Que elas têm que voltar para o campo. E deixa eu dizer para você, ninguém quer voltar para o campo para capinar. As pessoas não querem voltar para o campo para trabalhar, sendo que hoje você encontra melhores empregos na cidade. Claro, é voltar para trás, de certa forma. Nós Então, no campo o precisamos Movimento de poucas Sem Terra, pessoas. ele vende para as pessoas a ideia de que a prosperidade está nelas irem para o campo. E o que acontece? A maior parte dessas pessoas que vão para os Movimentos Sem Terra, que elas pegam a sua terra, elas vendem a terra para uma pessoa na cidade que tem condições melhores financeiras de estar na cidade e no campo e transforma esse campo numa chácara de final de semana, constrói ali uma piscina. Ou seja, ela volta, vende às vezes aquele sítio em um preço de banana e ela volta para a miséria na cidade. Então você pega uma terra que era do Estado, que era para ser produtiva de uma outra forma, você entrega para uma pessoa que não tem capacidade ou não quer trabalhar na terra, então, também não compensa, e a terra não vai é? para a mão Ou seja, de outra pessoa. Se você tiver uma parcela de terra pequena, sem mecanização, você não vai ter muita dificuldade em sair da miséria, percebe? Porque a agricultura funciona em grandes quantidades, mecanizada, eficiente, não é? Ou seja, se lhe dão, sei lá, 2 ou 3 acres ou 2 hectares de terra, não é fácil sair da miséria na mesma. E as pessoas, o que você diz é que as pessoas chegam a essa conclusão e então querem voltar outra vez para a cidade, não é? E tem uma questão importante também, porque os projetos de assentamento do Movimento Sem Terra, como eu disse, são verdadeiras favelas rurais. E o porquê isso acontece? Primeiro, porque o Movimento Sem Terra, ele sendo socialista, comunista, ele não tem a intenção de dar o título da propriedade para essas pessoas, porque vai contra a ideologia. Exato. Ou seja, eles não entregam. As pessoas têm uma terra que não é delas na prática. Isso. Né? Isso, não sendo delas, elas não conseguem, por exemplo, adquirir melhores financiamentos, Isso. Penhorar aquela terra ali para um financiamento, né? Dar como garantia para um banco. Isso não dá para nada. Só dá para E vem uma questão muito importante. O movimento é um movimento corrupto. E o movimento, ele vai sugando a energia das pessoas conforme elas pegam a terra. E o processo de corrupção é tão grande que, por exemplo, os projetos de assentamento são falidos. Eles fraudam licitações na hora da entrega dos materiais da casa, na hora da entrega da cerca, na hora da entrega do financiamento. Eles intermediam todo o processo e essa pequena militância do movimento, que não tem CNPJ, que não pode ser responsabilizado, eles vão colocando um processo sistemático de corrupção que não permite aquelas pessoas prosperarem. Isso. Pedro, como você pode afirmar isso? Eu sou fruto disso. Eu vou te dar um exemplo. No projeto de reforma agrária que o Movimento Sem Terra intermedia no Brasil, você tem, por exemplo, as pessoas têm direito a uma casa, o Estado vai financiar uma casinha para elas construírem lá. Só que o movimento, ele faz parte da licitação, ele escolhe aonde vai ser o material do cimento, do tijolo, da terra. Okay. E eles te entregam, por exemplo, o cimento hoje, e a terra ou o tijolo vai chegar daqui 5, 6 meses, 1 ano. Até lá, esse cimento já não presta mais, já não serve mais para nada, porque tem prazo de validade. Exato. Eu percebo. Acontecia também no sistema da União Soviética, onde eles conseguiam produzir um carro muito barato, na altura era muito conhecido, só que demoravam 10 anos a entregar. Ou seja, e há uma andota muito gira que dizia assim, olha, o seu carro então vai ser entregue daqui a 10 anos. E a pessoa que recebeu o carro ia pagar, mas era um valor inferior, dizia assim, mas é de manhã ou de tarde? Percebe? Porque é ridículo. Mas uma coisa que me produz aqui muita curiosidade é o seguinte. Eu estou a imaginar você nesse barraco, nessas condições,
não é? E você, estou a imaginar essa pessoa. Só que a pessoa que está aqui agora não me parece nada, percebe? Porque normalmente o nível de cognição, as oportunidades que você tem durante a sua vida, fica difícil você ter mundo, você aprender, não é? Você tinha internet lá no barraco? Com certeza não. Na época, esse mundo globalizado também não tinha chegado lá. Pelo menos por conta da nossa pobreza também, né? Claro. Então minha mãe tinha um celularzinho ali que você digitava os números, né? A internet, isso tudo até existia na cidade. Na época no Brasil funcionava o Orkut, né? Uhum. E eu fui pra cidade, eu ia na cidade a cada 1 ano, às vezes, então eu não tinha muito contato com esse mundo exterior. E quando você ia, por exemplo, passado 1 ano, ia à cidade, o que é que você sentia? Eu sentia que eu tava num mundo completamente diferente, né? Eu vivia um processo, isso é muito importante falar, eu vivia um processo psicológico de manipulação, um processo de, literalmente, com todas as letras, lavagem cerebral. Você vivia numa espécie de seita. Isso, como é que funciona essa lavagem cerebral? Como é que você ficou capturado pela ideologia? Essa é que é a minha curiosidade. Olha só, o Movimento Sem Terra se engana quem subestima o movimento ou quem acha que é apenas um bando de arruaceiros promovendo baderna. O Movimento Sem Terra, ele existe no Brasil há 40 anos. Ele foi fundado oficialmente em 1984. Ele está completando 40 anos esse ano. Só que tem uma questão muito importante. Ele é extremamente organizado. O movimento, ele possui leis próprias, né? Então, quando você faz parte de um acampamento, antes de pegar a terra, você chega com a sua família, constrói o seu barraco e você vai agora fazer parte de uma comunidade. E uma comunidade que possui leis internas próprias. Existe um regimento, um código ali que você precisa seguir. E cada membro da família é obrigado a fazer parte de um chamado setor. E existe, por exemplo, o setor da educação, o setor da segurança, o setor da cultura. E o que acontece nesses setores? Lá é onde esse membro da família vai ser doutrinado, vai receber a doutrina marxista. Uhum. Em tese, você participa de uma reunião geralmente semanal, e aí lá é passado da liderança os códigos ali, tudo que você vão ter que fazer durante aquela semana, estudar, enfim. E aí há uma grande questão. O primeiro ponto, que esse eu acho que é muito curioso, você tem um acampamento que geralmente está numa invasão de uma propriedade ou na beira de um asfalto. Uhum. E existem nos acampamentos várias guaritas. O pai, por exemplo, é o homem que vai fazer parte da segurança. Ele vai na reunião da segurança e ele é obrigado a fazer uma ronda no acampamento, participar ali da segurança do acampamento. Geralmente, 1, 2, 3 vezes na semana ele vai fazer uma escala, vai tirar meio período para fazer a guarda. Como que funciona essa guarda? O homem deve estar portando uma arma, seja ela uma arma de fogo, aqueles que tem, que geralmente são ilegais. Você tem um pedaço de pau, um pedaço de pedra, qualquer coisa, tem que ter uma arma. Havia até uma cultura de quem tinha o cacetete, né, mais bonito. Um escrevia o nome, o outro colocavam ali uma borracha. Tinha essa cultura de ter uma arma lá. Então, na guarita do acampamento, você estava ali atento a tudo que está acontecendo. Lembrando, uma propriedade invadida, a polícia pode vir a qualquer momento desexpropriar. Então você fica ali. Quando você vê um carro da polícia, por exemplo, o militante que está fazendo a guarda, ele é obrigado a soltar um fogos de artifício. E esse fogos de artifício é o mesmo sistema criminal do crime organizado no Brasil que acontece nas favelas quando chega droga, por exemplo. Eles soltam fogos, a comunidade toda sabe que chegou droga. No Movimento Sem Terra, eles soltam fogos para 2 coisas. Ou para fazer uma reunião extraordinária, convocar toda a assembleia, ou para caso de chegar a polícia no acampamento. Chegando a polícia, soltam fogos, e aí vem uma lei pétrea do acampamento. Onde quer que você esteja, você é obrigado a pegar uma arma, um pedaço de pau, uma pedra, e ir em direção à guarita onde foi estourado fogos, para fazer a proteção do acampamento. E, Miguel, eu sempre digo isso porque é muito interessante isso. Eu lembro de ser uma criança com 12, 13 anos de idade, na frente da defesa do acampamento, segurando um pedaço de pau, olhando para os policiais armados que estavam ali, que queriam encontrar um fugitivo que poderia ter se escondido ali no acampamento, e havia muitos também. Eu me lembro de ser essa criança olhando para a polícia e dizendo: se o militante falar vai para cima, eu vou matar esse policial. Se o militante falar vai para cima, eu vou morrer hoje, porque existe uma causa pela qual eu tô lutando, que é o socialismo revolucionário.
Porque enquanto o pai estava sendo doutrinado na segurança, a mãe na educação, o filho estava sendo doutrinado na cultura. No setor da cultura, era apresentado para nós uma espécie de religião, que é chamada pelo Movimento Sem Terra de mística. A gente poderia ficar aqui dias falando sobre isso, porque são coisas muito complexas e muito densas. Mas como que funcionava essa religião? Ela é chamada pelo movimento de mística. O que é a mística? Todo início de reunião do movimento na cultura, você produz uma mística. O que é a mística? Você produz ali um teatro rápido, você produz um poema, você canta uma canção, você produz algo com um tom religioso, artístico, para reavivar a sua memória sobre o que você está lutando. Então, por exemplo, a gente começava uma reunião, começava ali a mística, tinha, por exemplo, ali, vou lembrar de um aqui, eles colocavam o nome dos inimigos do movimento. Tinha lá o agronegócio, tinha lá o capitalista, os Estados Unidos, eram os inimigos da ideologia. E você pegava uma pedra e tacava neles. E você pegava e começava a tacar pedra naqueles símbolos como se você estivesse matando aqueles símbolos. Isso era parte da mística. Outra parte da mística era que todo mundo se organizava ali, né? E era hasteado a bandeira vermelha do Movimento Sem Terra, ou já vi também a bandeira do comunismo. Quase nunca a bandeira do Brasil junto. Eles odiavam a bandeira do Brasil. E era cantado de punho cerrado, né? Punho esquerdo cerrado, a música do movimento, um hino, um ritual. E a música diz assim: vem, teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão, sob a sombra da nossa valentia, defraudemos a nossa rebeldia. Defraudemos a nossa rebeldia. Ou seja, é uma música que instiga você à violência, é uma música que instiga você à revolução. E quem eram os personagens desse culto que nós praticávamos? Quem eram levantados, né, como os deuses ali da revolução? Você tem assassino de gays e mulheres e crianças como Che Guevara. Você tem assassinos também psicopatas como Fidel Castro. Carlos Marighella é um terrorista conhecido na história do Brasil por implantar bombas para matar pessoas, já matou vários policiais, já assaltou vários bancos durante o período militar no Brasil. Era um declarado comunista, origem do movimento católico estudantil, inclusive, do Brasil. E esse cara escreveu um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Esse livro está publicado até hoje. E ele ensina, dentre outras coisas, como você assaltar banco, como você matar policiais, como você promover técnicas de guerrilha para a causa revolucionária. Então, esses eram os heróis, os deuses que eram apresentados para nós. Agora, você imagina uma criança de 12 anos de idade recebendo essa gama de conteúdo ideológico. A mentalidade da criança, do adolescente, do jovem, ela sempre vai caminhar para essa vontade de pertencer a algo, pertencer a uma comunidade. E quando você encontra líderes seus, os militantes, que estão vendendo para você a ideia revolucionária, e você está vivendo numa comunidade pobre, longe da sociedade, no meio do mato, que só pensa naquilo, só fala daquilo, e as práticas levam aquilo, você imagina como é a mentalidade de uma criança dessa. É por isso que o Movimento Sem Terra ele precisa ser criminalizado no Brasil como um movimento terrorista. Porque uma geração hoje no Brasil, que é uma geração mais radical, que hoje faz passeatas defendendo, por exemplo, o Hamas no Brasil. Isso nós temos isso na prática. São pessoas que são fruto dessa doutrinação. E aí eu quero responder uma pergunta que você fez ali atrás. Como que essa criança marxista, comunista, está aqui hoje, bem vestido, né? Falando sobre coisas maiores. Porque, ô Miguel, lembra que eu te disse que aos 8 anos de idade eu recebi a doutrina cristã? Eu cheguei no Movimento Sem Terra com a doutrina cristã. Eu já era uma criança que entendia sobre algumas coisas. Eu colocava já minha expectativa na eternidade, não nas coisas da terra. Eu já tinha a ideia desse Cristo Salvador, dos valores de honestidade, trabalho. Essas coisas já tinham sido implantadas em mim pela igreja. Quando eu chego no movimento, eles me apresentam uma outra vertente do cristianismo, que é uma falsa teologia chamada teologia da libertação. Eu olho para essa falsa teologia, eu me identifico com ela em algumas coisas e começo a militar, porque eu também sou uma criança vulnerável. Exato. Só para interromper você neste ponto aqui importante, apresento-lhe uma doutrina também cristã. Ou seja, porque há muita parecência entre o comunismo e a teologia cristã, não é? Há muita utilização de muitas ideias cristãs dentro do próprio comunismo. Por exemplo, não podes ter, vamos imaginar, a luta das classes, do bem contra o mal, a libertação, não é?
e muitas outras, e eu acho curioso você dizer isso, ou seja, eles apresentaram-lhe uma forma de cristianismo diferente? Ou fala-se na palavra Cristo ou é só a estrutura ideológica? A sua pergunta, ela, para ser respondida, eu preciso dar um passo atrás para explicar para você a origem do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, ele surge a partir da teologia da libertação. Então, para entender o que é o Movimento Sem Terra no Brasil, a gente precisa entender o que é teologia da libertação. Você tem, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, ele disse que a infiltração, né, a relação entre União Soviética, o marxismo e a fé cristã, ela é ali no começo dos anos 20, por exemplo. O que acontece? Já assim, quando a União Soviética estava ali em colapso, eles decidem usar a KGB, que é a maior organização do mundo, né? Você tem um grande orçamento, você tem ali a polícia, o exército, você tem infiltração na política, na cultura, na igreja, na economia. A KGB, ela se infiltrou em toda a sociedade porque ela era o governo soviético. E a KGB, ela começou então a flertar com o movimento cristão, principalmente com o catolicismo. Você tem, na década 20 do século 20, pessoas entraram na igreja, se infiltraram, foram ordenados padres e agora eles influenciaram as questões teológicas da igreja. Você pega, por exemplo, um livro chamado Anti-Apóstolo 1025, escrito por Marie Carré. Ela era uma católica fervorosa, era enfermeira, e ela recebeu um paciente no hospital, e esse homem não tinha nome, era um homem que morreu, e para não ser enterrado como indigente, ela procura nas pastas, nos documentos que havia na pasta daquele homem, e ela encontra um criptônimo AA1025. E ela descobre que se tratava de um título que se chamava Anti-Apóstolo 1025. Então ela vai vasculhar aqueles documentos, depois vai estudar e vai publicar uma obra em 1979. E do que se tratava esse Anti-Apóstolo 1025? Esse homem, em 1938, se infiltrou na Igreja Católica como sacerdote, se formou no seminário, foi ordenado padre, e ele teve uma grande influência no Concílio Vaticano II, que foi o 21º concílio da Igreja Católica. E qual que foi o maior feito desse homem? Ele disse que o maior feito dele, como um agente soviético infiltrado na Igreja Católica, sendo um padre há muitos anos, um sacerdote há muitos anos, foi o de criar textos ambíguos do Concílio Vaticano II para então criar uma teologia paralela chamada Teologia da Libertação. E é muito importante que o pessoal saiba o que está acontecendo aqui no mundo. Nós temos um cenário de Guerra Fria. Estados Unidos, capitalista, a União Soviética, comunista, estão disputando a hegemonia cultural, social do mundo, né? Então você tem o maior problema para o cristianismo da história, até então da história recente, moderna, o comunismo, que é uma ideologia completamente anticristã. Todos os países comunistas, como a União Soviética, como China, eles perseguem os cristãos e matam os cristãos porque os valores cristãos se opõem ao comunismo. Então a Igreja Católica sempre fez concílios durante a história da Igreja. Esse era o 21º e o concílio da Igreja Católica ele sempre surgiu para duas coisas. Primeiro, para repelir as falsas doutrinas e também para reafirmar a doutrina da Igreja. Só que qual era o maior inimigo da Igreja na década de 70? O comunismo. Guerra Fria. O que aconteceu? Esse concílio ele foi um concílio onde a Igreja Católica recuou. Ela não tocou no assunto do comunismo. É mais ou menos, Miguel, como você imaginar, por exemplo, que você sabe que alguém vai invadir a casa dos teus parentes, vai derrubar tudo, destruir, vai assassiná-los. E você decide não avisar, diminuir a segurança e ainda chamar o criminoso para um diálogo. É isso que está acontecendo. A Igreja Católica sabia que o comunismo era a maior afronta à Igreja. O que ela fez? Ela disse, não, nesse concílio, ao invés de repelir o comunismo, nós vamos dialogar com o homem moderno, vamos falar sobre o tema da pobreza. E aí, o que aconteceu? Esse agente 1025 foi descoberto pelos documentos que se tratava de um homem que se chamava 1025 porque havia antes dele outros 1024. Então você imagina que você tem milhares de agentes soviéticos que se tornaram padres, se infiltraram na igreja, criaram textos ambíguos naquele concílio, e criaram a partir dali uma falsa teologia chamada Teologia da Libertação. E o mais importante, o movimento cristão, os sacerdotes sérios, digamos assim, da igreja, eles foram para um concílio como qualquer outro.
Os comunistas infiltrados foram preparados para a guerra. Eles lançaram a pauta do pobre porque eles sabem que se num contexto de pós-guerra mundial, onde havia muita pobreza, na América Latina principalmente, em outros países também, se eles usassem a pauta do pobre para cooptar pessoas para o movimento socialista, eles iam ter sucesso. E o que aconteceu? O Papa João XXIII, que foi quem pediu o concílio, né? O concílio terminou com o Papa Paulo VI, mas em 1961 foi iniciado pelo Papa João XXIII. Ele mandou uma mensagem radiofônica às vésperas do concílio e ele disse o seguinte: a igreja é a igreja de todos, porém ela é particularmente a igreja dos pobres. Esses comunistas foram para o concílio esperando que o tema do concílio fosse o tema, a pauta dos pobres. Não tiveram êxito no que diz respeito a produzir muitos documentos falando somente do pobre, apesar de que muitos documentos também falam dessa pauta. Só que qual foi o maior feito? Esses homens, quando viram que não conseguiriam emplacar a pauta do pobre, 42 padres, uma semana antes do concílio, eles foram para uma celebração de Eucaristia na cidade subterrânea de Roma, e eles fizeram ali o chamado Pacto das Catacumbas. Eles diziam: nós, 42 padres, nós vamos assinar, vamos ser signatários, e nós vamos, a partir de agora, viver uma vida pobre e vamos lutar pela pauta do pobre. O Pacto das Catacumbas saiu dali, eles influenciaram outros 500 padres a assinarem aquele documento. Eles fizeram várias conferências na América Latina, inclusive a principal delas talvez seja a Conferência Geral Episcopal de Medellín, na Colômbia. Nessa conferência, eles lançaram, o que eles fizeram? Pegaram todos os documentos do Concílio Vaticano II e agora interpretaram as falas do concílio à luz da realidade latino-americana. Consequência disso, um desses bispos é o chamado Dom Helder Câmara. No Brasil é chamado de o Bispo Vermelho, porque era um bispo comunista. Ou seja, esse homem fundou no Brasil a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB, ela fundou no Brasil o Partido dos Trabalhadores, cujo líder, né, o atual presidente Lula, foi responsável, foi para Lava Jato como o líder do maior esquema de corrupção da história do Brasil, cujo PT é um dos partidos mais corruptos, o partido mais corrupto do Brasil. Você tem, por exemplo, todo o movimento da CNBB que fundou a Comissão Pastoral da Terra no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra no Brasil, que era uma vertente católica, fundou o MST. Então, todo o movimento de esquerda no Brasil, ele surge a partir desse movimento de infiltração de agentes soviéticos no seio da igreja cristã. Essa falsa teologia, por exemplo, no Brasil, foi difundida por Leonard Boff, Frei Beto, Paulo Freire. Esses homens são a base do movimento de esquerda no Brasil que levantaram o Lula, por exemplo, que levantaram o PT. E uma coisa muito importante sobre isso. Você tem, por exemplo, as chamadas SEBs, né, que eram comunidades eclesiais de base, que eram células católicas que se proliferaram no Brasil e levantaram o movimento de esquerda no Brasil. Então, toda a esquerda no Brasil, ela tem origem nessa falsa teologia da libertação. Todos os apóstolos da teologia da libertação, eles estão ligados no Brasil a pautas socialistas, pautas comunistas e totalmente anticristãs. Eu, por acaso, não sei nada dessa história, sou sincero. Nunca estudei essa área, mas quando olho objetivamente para o mundo, eu observei que, pronto, os países católicos são todos muito mais pobres do que os países que são, por exemplo, cristãos, evangélicos ou protestantes, não é? E foi sempre uma curiosidade, porquê? Porquê que há esta divergência? Porquê que onde o catolicismo é maior, porquê que há mais pobreza, sempre em comparação com vamos imaginar, Holanda, Alemanha, Dinamarca, a comparar com Espanha, Itália, Portugal, Grécia, estás a ver? Vamos imaginar Estados Unidos comparando com a América do Sul, ou seja, e Austrália, e Canadá, e Reino Unido, percebes? Ou seja, o que eu quero dizer é, eu queria pôr Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, apesar de ter uma estrutura episcopal, por exemplo, o caso do Canadá e o caso do Reino Unido, que é uma estrutura centralizante, o resultado é muita mais riqueza. Ou seja, a sua tese é de que houveram pessoas
da União Soviética que se infiltraram na Igreja Católica de forma a promover uma ideologia, vamos definir como esquerdista, não é? Que influenciou todos estes países mais católicos a perseguir esta ideia este tipo de ideologia? É essa a sua tese? Sim, porque, mais uma vez, o contexto é de Segunda Guerra Mundial. O mundo está em colapso, as pessoas estão pobres e carentes. E o comunismo, o socialismo, o marxismo, que tem origem em Karl Marx, e antes dele Hegel, enfim, ele sempre vai vender a ideia de que alguns homens iluminados vão produzir o paraíso na Terra. E para isso você precisa ir cada vez mais abrindo mão de quem você é, né? E você sendo liberto, né? Essa ideia da libertação é o seguinte: você está sendo oprimido. Então, a pergunta é: quem está te oprimindo? Aí eles vão responder: quem está te oprimindo é a religião. Quem está te oprimindo é a ideia de Deus. É o capitalismo. É o capitalismo. Então essas coisas são os opressores. Se você entende que você é oprimido, agora você precisa fazer parte de quem quer te ajudar a ser liberto da opressão. Então eles sempre vão dividir o mundo entre opressores e oprimidos, para eles possam pegar os oprimidos e eles possam manipular os oprimidos. Mas isso é projeto de poder de uns poucos que se utilizam do marketing, se utilizam da propaganda para manipular as pessoas e se perpetuar no poder. Isso. E o regime é sempre o mesmo. É a pobreza. A pobreza vai acabando, começa a ser as tuas vontades sexuais. As vontades sexuais vão acabando, começam a ser a forma como te identificas. Ou seja, tu vais sempre encontrando um oprimido em relação a um opressor, não é? Esta é a ideologia dos comunistas. Eu estava lendo hoje a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, que é um judeu, mas também é cidadão romano, ele chega na cidade de Atenas e vai anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O que acontece? Ele chega no centro intelectual do mundo, Atenas. Ele é levado pelos filósofos epicureus estoicos para o Areópago. E então Paulo vai dar um discurso, ele vai fazer uma pregação. Ele diz: olha, vocês têm muitos deuses aqui em Atenas, porém eu quero anunciar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus. Ele de um só criou toda a raça humana para que eles habitassem sobre a terra. E não somente isso, o Deus Criador, ele estabeleceu o tempo da habitação desses homens e um limite para a sua habitação. Esse é o discurso de Paulo, a pregação de Paulo em Atenas. Acontece algo incrível aqui, porque a ideia de Ocidente, ela também é gerada a partir desse entendimento da ética judaico-cristã, né, os valores judaico-cristãos, a filosofia grega e o direito romano. E Paulo, ele tá nesse encontro, onde ele é cidadão romano, ele é judeu teólogo, ele é cristão e ele também tá ali na capital filosófica, digamos, do mundo. Isso. E Paulo diz o seguinte: o mundo, ele tem um limite. O mundo, ele tem um começo, um meio e um fim. Essa é a mensagem cristã. O mundo vai acabar. A ideia cristã, ela não é a ideia de que a gente vai se organizar porque os recursos são limitados e a gente precisa se organizar. Esse discurso é discurso de um ateu, porque ele não acredita na eternidade, não acredita na vida após a morte. Então é um discurso de alguém que quer proteger de alguma forma, diminuir a população mundial, cuidar das questões climáticas, tudo isso é um discurso ateu. O conteúdo do evangelho, a mensagem do evangelho não é essa. A mensagem do evangelho, sim, você preservar as coisas, você pode explorar a natureza, tirar a sua sobrevivência, você pode constituir família, cuidar. Mas a mensagem principal é: Jesus foi para o céu e ele vai voltar. Então, o mais importante não é o que acontece aqui na Terra, o mais importante é o que acontece na eternidade. O mais importante para a fé cristã é a salvação da sua alma. E se você viver na Terra, seja pobre, mas você viver uma vida digna, você vai alcançar essa redenção. E o movimento marxista, e principalmente a teologia da libertação, ele é totalmente oposto a essa ideia. Ele diz: esquece céu, esquece sua alma, esquece eternidade, vamos concentrar aqui na Terra, e aqui na Terra nós vamos produzir o paraíso. Quando a grande premissa cristã é de que todos os homens são pecadores e precisam olhar para a imagem de Jesus e tentar aperfeiçoar a sua imagem a ele. Quando a mensagem marxista é totalmente o contrário. A mensagem marxista diz: você nasceu bom, foi a sociedade quem corrompeu você, e se você fizer parte daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos produzir o paraíso na terra para você. Então ela parte da premissa de que os governantes, os revolucionários, são pessoas boas, quando na verdade são homens maus, egoístas, tiranos, que querem se apropriar dessas pautas da pobreza e de justiça social para se manter no poder. E só produziram miséria. Isso é factual.
não é? Ou seja, olhamos para todos os países onde se conseguiu aplicar o comunismo e é miséria após miséria, após miséria, após miséria, não é? Só um parêntese disso que você falou é muito importante, porque no Brasil, por exemplo, o Movimento Sem Terra, ele ataca muito o agronegócio. O agronegócio do Brasil, ele é o maior orgulho do Brasil. O agronegócio brasileiro, ele produz alimento para entre 1 a 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Não somente alimenta todo o Brasil, 213 milhões de pessoas, como alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso. O Movimento Sem Terra ataca frontalmente o agronegócio. Ele produz, por exemplo, matérias em universidades comparando o agronegócio com a pandemia mundial do coronavírus. Você tem, por exemplo, o Movimento Sem Terra atacando o movimento, atacando o agronegócio brasileiro, dizendo que ele mata as pessoas através de agrotóxicos por conta da produção. Você tem, por exemplo, a invasão da propriedade, a invasão de centros de pesquisa, a destruição de materiais de 10 anos de pesquisa em tecnologia, em avanços na área biológica, na área produtiva. Você tem uma série de ataques ao agronegócio brasileiro. E você tem, por exemplo, na União Soviética, um genocídio que aconteceu, o Holodomor, que foi produzido justamente pela politização da produção. Então você fere o sistema de produção, você tenta politizar aquilo que não é para ser politizado, você produz a fome. Todos os lugares aonde o comunismo tocou a sua mão tiveram fome, genocídio, mortes e terror. E no Brasil não é diferente. Eles querem atacar o agronegócio, eles querem demonizar, mas o agronegócio é aquilo de melhor que nós temos no Brasil, enfim. E o Brasil e a Argentina são, a seguir aos Estados Unidos, na minha visão global, os países com mais potencial que existe no mundo. Curiosamente, nem a Argentina nem o Brasil conseguem sair da miséria. Percebe? Portanto, certamente não é o facto de terem das melhores capacidades produtivas do planeta e de serem países absolutamente gigantes. O problema está definitivamente na cultura e nas ideias, isso não tenho dúvidas, não é? Porque se outro povo tivesse acesso, outra doutrina tivesse acesso àquela riqueza, àquela capacidade de ano após ano produzir riqueza com a terra, não é? Com a terra, com o sol, com tudo o que aquilo tem, realmente dava para fazer um país onde toda a gente vivia nos estándares mais elevados do planeta Terra. Você acha que eu estou correto se eu disser? Porque eu tenho muita dificuldade em compreender porque é que existem pessoas que defendem e acreditam na doutrina comunista e até socialista, até um certo nível. Uma coisa que assim, eu não consigo perceber as pessoas. Eu tento, explica-me o que é que tu acreditas, como é que tu vês o mundo, e deparo-me sempre com demagogia e um pensamento muito básico e quase infantil, não é? Estarei eu certo a dizer que em todos os sítios onde existe comunismo existe também a doutrinação? Ou seja, onde existe um comunista, existe alguém que o está a doutrinar e que o está a manipular a sua mente e criar uma nova imagem do mundo na sua mente de forma a cegá-lo e não olhar objetivamente para o mundo? Essa foi justamente o motivo pelo qual o marxismo, o comunismo em si, ele foi um fracasso completo. Porque a ideia de Karl Marx e os apóstolos de Karl Marx era que eles, dividindo a sociedade em classes, os proletários, eles se armassem, tomassem os meios de produção e praticassem uma revolução. E todas as vezes que essa tentativa de implantar esse tipo de revolução foi colocada em pauta no mundo, ela teve um fracasso muito grande. Porque o que Karl Marx acreditava? Ele acreditava que o que mandava no mundo era a infraestrutura. Isso. Se você mexe na infraestrutura, você altera a supraestrutura, que é a ideia do pensamento, da cultura, da religião. E aí, os apóstolos, aqueles que vieram depois de Karl Marx, como, por exemplo, Antônio Gramsci, como, por exemplo, a Escola de Frankfurt, na Alemanha, no período de Segunda Guerra Mundial, eles entenderam que era o contrário. Você precisa mexer na supraestrutura, na ideia dos pensamentos, da religião, da música, produção de arte, para você mexer na infraestrutura. Então, o que é o marxismo cultural? É essa mudança de chave, onde eles saem do campo da guerra, do campo da arma, e eles vão agora para o campo do pensamento, da cultura. E eles começam a fazer isso a partir do que Horkheimer, na Escola de Frankfurt, chamou de teoria crítica, ou seja, vamos criticar tudo a ponto de destruir tudo isso que está acontecendo. Então, o foco era destruir
o Ocidente, toda a cultura europeia, cultura ocidental, tudo isso que nós vemos... Está a falar da estrutura ética cristã. Exatamente. É isso que está a falar. É isso que formou... Porque a cultura que nós temos atualmente já está muito divergente, se formos ver o que é produzido em termos de música, o que é produzido em termos de vídeo, o que é produzido, não é? Já está muito... já existe um afastamento muito grande dos valores que formaram toda esta civilização, não é? Só que isso sempre volta, Miguel, porque o mundo colapsa. Todas as vezes que você mexe na estrutura da sociedade, você tira os valores cristãos que formaram essa sociedade, como, por exemplo, a família, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, a propriedade privada, a honestidade, a dignidade do trabalho a vida. Quando você mexe nisso, o sistema colapsa. A existência humana não foi feita para essas ideologias, ela foi feita para aquilo que nós somos, os valores, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando essas ideologias vêm com muita força, durante a história, ela sempre foi cíclica. Ela avança no progressismo, mas depois ela retroage porque ela vê que está dando errado. Curiosamente, está a acontecer agora uma coisa que ou seja, e eu acho que até é quase é giro. Repara a minha tese. Este movimento cultural do marxismo e da forma da invasão das universidades destas ideias marxistas e que vão formando os jornalistas, vão formando os artistas, vão formando a arte, vão formando, mudando até a própria visão da economia, não é? E aí há uma divergência também muito grande. Você forma durante décadas esta população e esta população vai caminhando na direção de fazer uma mudança cultural no mundo. E você diz muito bem, e ela vai se desfazendo, não é? A própria sociedade vai se desfazendo e agora nós estamos num momento de conflito entre uma visão do mundo e outra visão do mundo. Vê-se que isto é uma guerra cultural. Nunca vi uma guerra cultural assim com uma intensidade tão grande, pelo menos nos últimos 50 anos. Muito mais até do que a década de 60, na minha opinião. Mas o que eu vejo é que aparece uma ferramenta chamada inteligência artificial que elimina a necessidade de toda esta população que foi formada e dogmatizada durante décadas. É como, repara, porque a visão do comunismo é sempre o centralismo, um plano a longo prazo, não é? Vamos planear a economia, vamos planear a cultura, vamos planear o mundo, não é? E planearam, estruturaram, gastaram 50 anos e estão a chegar ao fim onde conseguem realmente produzir um valor grande de mudança de mentalidades e aparece uma ferramenta que diz tudo o que vocês fizeram agora é irrelevante. O que é que você pensa desta ideia? Olha, eu penso que a inteligência artificial e toda essa modernidade, ela é apenas instrumento. Tem uma frase que eu costumo dizer que toda ferramenta é neutra. Isso. A inteligência artificial, tal qual tudo, é neutro. Então vai depender dos criadores, dos desenvolvedores, daqueles que fazem a gestão, para que como ela vai ser utilizada. Vai haver muita concorrência, ou seja, você vai ter muitas inteligências artificiais. Sim. E se não gostar desta, usa aquela. Mas o que eu quero dizer é, ou seja, não precisa de 90% de jornalistas, você não precisa de 90% dos professores, você não precisa de 90% dos professores universitários, você não precisa... Percebe a destruturação da sociedade, principalmente aquela parte que vem com uma visão progressista e marxista, tenho que dizer, não é? Mas a grande questão é quem vai usar essa ferramenta, né? Como vai ser usada, né? Porque quando você tem a questão, você disse, né? Isso vai ter, várias pessoas vão utilizar a ferramenta. A pergunta é, em que lugar? Quem é que vai definir? Porque nós estamos no Brasil hoje, por exemplo, vivendo um estado de exceção, aonde está havendo uma tentativa da esquerda, de todas as formas, de controlar as redes sociais, de controlar os meios de comunicação, né, de organizar a questão da internet no Brasil. Eu tenho visto isso. Vocês, é possível controlar ou é, digamos, parar o vento com as mãos? Não, é completamente possível. Nós temos hoje no Brasil pessoas que têm uma caneta na mão e elas fazem isso de forma autoritária e o Brasil, o Estado é obrigado a responder a essa pessoa. Então, o que você vê? É justamente nessa questão que os valores cristãos se opõem. Porque o cristianismo ele é a favor da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade individual, a liberdade da vida. Então, esses valores autoritários que são marxistas, eles querem promover o controle, querem promover a escravidão. Eles prometem a liberdade, mas querem escravizá-lo. Eles prometem você sair dessa condição de oprimido, mas eles oprimem você. Por exemplo, a China comunista, ela decide quantos filhos você pode ter,
ela não te dá o direito a ter uma propriedade privada. E, inclusive, a China comunista é o lugar onde conseguiu proibir uma grande Big Tech, que é a Apple, de instalar o aplicativo da Bíblia Sagrada dentro do seu aplicativo. Agora você imagina por quê? A China comunista, ela sobrevive a partir do capitalismo. Essa é a prova de que o comunismo não é uma ideologia necessariamente anticapitalista, porque ela sobrevive a partir do capitalismo. Ela é uma ideologia anticristã. Ela veio para destruir a fé cristã. E aí eu não sei, ô Miguel, no que você acredita, mas eu vou te falar do que eu acredito. Eu acredito que a nossa batalha ela é mais espiritual. Porque está acontecendo um ataque contra a fé cristã, porque a fé cristã, a mensagem do evangelho, ela é realmente uma mensagem libertadora. Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior forma de libertar as pessoas é apresentando a elas a fé cristã, é apresentando para elas Jesus. Porque enquanto a esquerda se utiliza da propaganda para fazer política, dizendo defender a mulher através do feminismo, dizendo defender minorias através do classismo, o cristianismo, há 2000 anos atrás, Jesus disse para o homem, ei, você que é esposo, morra pela sua mulher, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a sua igreja, a sua noiva, que é trazido essa ideia de casamento dentro da tradição judaica? Ele amou morrendo por ela, entregando a sua vida em uma cruz. Então foi Cristo quem defendeu a mulher, foi Cristo quem defendeu a liberdade, foi Cristo quem defendeu o pobre, foi Cristo quem defendeu todas essas pautas que a esquerda diz defender. Mas Cristo defendeu dizendo, façam aquilo que eu faço. A esquerda defende dizendo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque ela faz justamente o contrário. A esquerda é racista e diz que defende o negro. A esquerda é misógina e diz que defende a mulher. A esquerda é classista, a esquerda divide, mas diz que está promovendo unidade. Então ela é totalmente antagônica à fé cristã. Você sempre que usa a palavra esquerda refere-se a marxismo, ideias marxistas, sempre socialistas. Marxismo, ideias à esquerda. Diga-me uma coisa, gostava de fazer aqui um pensamento que eu já tive algumas vezes e gostava de partilhar consigo para você o que é que você acha sobre isto. Pronto, você com 12 anos, você expressou que estava na frente com uma arma, pronto a matar pelaquela visão do mundo. Você agora é um cristão, não é? Acredita em Cristo e acredito que morreria também pela causa, pela crença, certo? Sim. O cristão, teoricamente, já morreu, já ressuscitou, não é? Portanto, a ideia é... quem é que você acha que é mais... Dessas duas pessoas que existiam, o Pedro marxista e o Pedro cristão, qual deles é que acredita mais e qual deles está mais disposto a sacrificar pela sua crença? O Pedro, que era marxista, ele estava disposto a matar e morrer por uma causa. O Pedro cristão, ele só está disposto a morrer, não está disposto a matar. Essa é a grande diferença. A mensagem do evangelho, ela fala sobre autossacrifício. Eu tenho um exemplo em Cristo que entregou a sua vida por uma causa. A causa dele era a causa de todos nós, né? Ele entregou a sua vida porque ele era legalmente a pessoa que podia fazer isso. Ele era um homem que se encarnou, ele era o Deus que se encarnou, se fez homem. Ele assumiu todas as tentações humanas, mas venceu a tentação no deserto contra Satanás. Ele viveu uma vida comum, uma vida humana. Ele passou pelas mesmas tentações, porém sem pecado, e ele tinha legitimidade. O sistema da salvação é um sistema legal, jurídico. Jesus tinha legalidade para morrer, para purificar os pecados. Porque os homens pecaram contra Deus, os homens foram afastados de Deus, e somente alguém justo poderia assumir essa culpa em nosso lugar. Então, quando eu olho para a mensagem do evangelho, ela me apresenta essa ideia de autossacrifício. Eu tenho o meu exemplo, a minha inspiração no próprio apóstolo Paulo, que diz, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira. Paulo diz, eu tenho reputado tudo como perda. Paulo, ele era um grande teólogo, era um grande rabino, respeitado, ele era membro do Sinédrio, ele era um homem que tinha a cidadania romana, que era uma das coisas mais importantes naquele tempo com relação ao direito. Era comprada por alto preço essa cidadania. Paulo olha para toda a sua influência, ele olha para tudo que ele conquistou, para toda a sua influência no mundo romano, no mundo judaico. Ele olha para tudo isso que ele tem, que ele possui pelo poder, e ele diz assim, eu tenho colocado isso como perda. E a palavra perda ali no grego é justamente esterco. É a merda do animal, do gado. Ele diz assim, tudo isso para mim é uma merda quando eu comparo
com a excelência de Cristo. Então a mensagem do evangelho, ela sempre vai levar você a, primeiro, não se apegar às coisas dessa terra, porque você pensa em algo maior, melhor e eterno, e você também coloca a sua vida à disposição de Deus. Você entende que Deus trouxe você à existência, Salmo 139, ainda informe no ventre da minha mãe, você me teceu, você gerou a minha existência, você construiu para mim um livro para que eu vivesse debaixo da sua vontade, né? Você tem, por exemplo, essa ideia de que Deus nos trouxe à existência, e você tem também a ideia de que o próprio corpo que você tem foi Deus quem criou para que você pudesse viver uma vida digna aqui na Terra. Você passar por aqui e oferecer esse corpo em sacrifício. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele dizia, não importa o que aconteça com o meu corpo. Ele foi apedrejado por onde passou, ele sofreu naufrágio por onde passou, perseguições, teve várias vezes de ser descido pela janela num balde para fugir da perseguição e continuar pregando a mensagem do evangelho. Ele passou pelas piores situações que um homem pode passar pela causa do evangelho. E ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Então ele não abriu mão da fé. A gente pode perder tudo no mundo, a gente só não pode perder a fé de que a nossa alma, ela está garantida a sua salvação através da obra de Cristo. Vamos então voltar àqueles 12 anos. Naquele momento em que você está disposto a morrer e a matar, não é? Sim. Como é que então se dá esta transformação? Como eu disse, a minha história é a história de uma criança que aceitou a Cristo com 8 anos, que foi para o movimento com 12, que recebeu a ideologia marxista por ignorância. Apesar de fazer parte já do movimento evangélico no Brasil, ainda criança, eu não tinha dimensão intelectual para saber discernir aquilo que era o verdadeiro cristianismo daquilo que era o falso cristianismo através da teologia da libertação. Então, eu fui doutrinado nesse processo, mas houve uma questão interessante, e eu gosto muito de enfatizar isso até no meu livro. Eu fui doutrinado, mas eu não era tão radical quanto os meus colegas. Eu não me envolvia em prostituições, eu não me envolvia no uso de drogas, eu não tinha armas, eu não me envolvia em gangues. Mas isso havia tudo lá? Havia com muita frequência. Havia um nível de depravação moral muito grande entre os jovens e adolescentes, e crianças até mesmo, nos acampamentos do MST. Eu presenciei casos de abuso sexual, eu presenciei casos assim de completa... o movimento ferindo a dignidade da criança e do adolescente em vários aspectos que hoje eu consigo interpretar. Na época eu não interpretava dessa forma, era apenas a vida que acontecia. Mas essa criança que recebeu a fé cristã, ela não se radicalizava, ela não ia... E chegou um determinado momento que eu tive uma experiência com Deus dentro do Movimento Sem Terra e que eu me aproximei do movimento evangélico que havia ali no acampamento. Um pastor da cidade, ele ia até o acampamento e começou a formar ali uma célula, uma reuniãozinha do movimento protestante, e eles faziam os cultos, e a minha mãe, que era evangélica, me obrigava a participar, que eu ainda era criança, e em determinado momento os militantes me levaram para o ateísmo. Eu entrei em crise existencial com a existência de Deus, com a minha fé. Eu falei, para onde eu vou? E nesse meio termo, eu continuei manifestando e militando pelo movimento, mas eu decidi me manter com Cristo, na fé cristã. Então a minha caminhada dentro do acampamento do MST sempre foi meio paralela. Eu vendo ali, praticando o marxismo, participando das manifestações, depredando patrimônio público. Eu era essa criança engajada, mas por outro lado eu também participava da igreja. E ao sair do movimento, eu tive outra experiência com Cristo, né, uma experiência sobrenatural, onde eu recebi uma profecia, uma palavra de algo que aconteceria na minha vida. Então eu saio do Movimento Sem Terra, porque eu já tenho quase 18 anos, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, e lá é um projeto falido, um sistema falido. Eu vou para a cidade, começo a me envolver agora mais com a igreja, já longe da doutrina marxista, e de repente tudo coopera para que eu vá para uma cidade chamada Anápolis, em Goiás, uma cidade que para mim é extraordinária por vários motivos, aonde eu constituí família, onde eu me casei. E nessa cidade eu cheguei lá para estudar teologia. Eu fui fazer um seminário teológico. E eu passei ali quase uma década também estudando acerca da fé cristã. Eu fui entender a partir das escrituras sagradas que a fé cristã que eu professava e que de alguma forma o movimento marxista conseguia dizer que era a mesma coisa que o marxismo, não era. E na verdade ele era completamente antagônico ao marxismo. Eu comecei a comparar os valores da Bíblia Sagrada com aquilo que o marxismo prometia. E eu encontrei na Bíblia Sagrada a defesa da família,
que Karl Marx, né, era totalmente contra, porque ele entende que a propriedade privada ela é fruto da família, da ideia de família. Eu encontro na fé cristã a ideia de propriedade privada, eu encontro na fé cristã a dignidade do trabalho, eu encontro Cristo olhando para mim e vendo eu oprimido pelo pecado, não pelo capitalista. Eu sou oprimido pelo pecado. Então quem vai me salvar não é Karl Marx, não é Hegel. Quem vai me salvar é Jesus. A coisa mais importante que eu percebi não eram as coisas materiais, a questão de sair da pobreza, né? Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi o grande apóstolo, o maior teólogo, o maior plantador de igreja. E ele morreu numa cela úmida, fria, decapitado pelo Império Romano. E ele disse o seguinte: eu sou uma pessoa próspera. Então a prosperidade verdadeira, a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas materiais. Então o meu processo de libertação ele não foi do dia para a noite. Ele foi longo, ele foi através do trabalho, mas principalmente através do conhecimento da Bíblia Sagrada, onde eu comparava as ideias e via que não havia nenhum amparo para essa teologia da libertação nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Realmente a sua história é impressionante e a sua história tornou-se viral no ano 2022 através das redes sociais, certo? Sim. Você alcançou milhares de pessoas a partilhar o seu testemunho e sobreviveu aos campos, de como sobreviveu a estes campos de doutrinação do movimento Sem Terra, não é? Ou seja, é curioso que, onde é que você começou a ganhar esta capacidade digamos, de oratória e esta visão intelectual do mundo, esta visão teológica? Foi quando foi para a cidade, então como se foi numa igreja, foi numa universidade? Onde é que aprendeu? Quando eu cheguei na cidade, eu sempre fui muito curioso, muito questionador. Tanto que quando eu era do movimento, eu era muito radical, não no sentido de cometer crimes, mas no sentido de querer fazer parte daquilo. Queria fazer parte do movimento revolucionário. Quando eu saio do movimento Sem Terra, eu chego na cidade e eu entro em crise com a minha fé. Porque eu digo o seguinte: o grande lema, conceito da reforma protestante, promovida por Martim Lutero, foi que você, para acessar a Deus e a Jesus, você não precisa de intermediário. Você tem a Bíblia Sagrada, que é o objeto da sua fé, você vai lê-la, estudá-la, e você vai ter um contato direto com Deus. A sua verdade, a sua doutrina, está tudo ali. Você pode pesquisar e você pode estudar. Quando eu chego na cidade, eu começo a trabalhar, começo a morar sozinho, ser independente, e eu começo a perceber que toda a fé cristã que eu tinha, ela dependia de um intermediário. Geralmente o pastor ou líder dos jovens. Eu disse, eu não quero um intermediário, eu quero conhecer a Escritura. E a partir daquele dia que eu decidi conhecer a Escritura, eu comecei uma jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, só que isso é interessante na fé cristã. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Porque você passa a entrar em assuntos como a natureza humana, a criação do mundo, a questão da vida eterna, a vida na terra, a sua alma, o seu espírito, os seus sentimentos. Quanto mais eu conhecia Cristo, mais eu conhecia a mim mesmo. E essa jornada para a Bíblia Sagrada foi também uma jornada para dentro. E eu comecei a perceber que eu era um completo alienado. Aos 18 anos de idade, eu não sabia no Brasil o que era um vestibular, eu não sabia o que era uma faculdade, eu não sabia como funcionava a vida, como funcionava o sistema do mundo, não sabia o que era política, propriamente dito, porque lá eu estudava ideologia e não política. Eu não entendia como funcionava, por exemplo, o governo, o que era o Estado, o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi, por exemplo, a Reforma Protestante, a história da igreja. Eu não entendia essas coisas. E foi o estudo da Bíblia que me levou a essa jornada de entendimento sobre a vida. Entendendo mais da vida, eu comecei a ter sede, cada vez buscava mais, e eu não queria mexer mais com política. Eu queria caminhar segundo a minha vocação, que era uma vocação pastoral. Então imagina que em 2022 eu estou em Anápolis, meus pastores Thiago Cunha, Kézia Daiane, eu me casei já há um tempo, eu estou com a minha esposa prestes a ser ordenado a pastor para ir plantar uma igreja em outra cidade. Eu estou ali lecionando teologia no seminário, a minha vida toda é vocacional para o ministério, para a eclesia. E nesse momento, a minha história se tornou conhecida, né? Eu fui em uma manifestação conservadora no Brasil, que na verdade é a manifestação pela independência, que é o 7 de setembro, e eu fui com essa camiseta, que é o maior símbolo do movimento Sem Terra. A minha câmera é qual? É aquela, não é? É. Eu já vi essa camisola, é engraçada. Eu fui com essa camiseta, que é o maior símbolo do movimento Sem Terra, que para mim representa uma religião. E é uma sátira, porque no lugar de movimento sem terra,
tá escrito, vai trabalhar vagabundo. O trabalhador aqui que outrora estava segurando um facão que representa a luta, não o trabalho, agora tá segurando uma carteira de trabalho. E tem aqui, o capitalismo é maravilhoso. É uma sátira, e eu fui com essa camisa. Esse vídeo se tornou viral no Brasil, as pessoas começaram a conhecer. E nunca houve, na história do Brasil, recente pelo menos, alguém que era ex-MST, que já tinha feito parte do Movimento Sem Terra e que tinha saído e se tornado um cristão conservador. Então isso viralizou muito rápido no Brasil. Era a campanha do presidente Bolsonaro, a gente estava no processo de campanha, e eu senti que eu tinha uma dívida com a sociedade, de contar aquilo que eu vi e vivi dentro do movimento. E eu comecei a falar e as pessoas pediam que eu falasse mais. E eu comecei a também estudar mais sobre política, estudar os autores, a história, para eu poder falar com mais propriedade. E disso surgiu o livro, que é A Face Oculta do MST, Como Sobrevivi aos Campos de Doutrinação. Então esse livro eu escrevi aqui em Portugal, nesse 1 ano que eu tô aqui. É importante falar que eu tô em um ano de autoexílio aqui em Portugal. Mas por quê? O que é que isso quer dizer? Porque quando eu expus o Movimento Sem Terra, eu fui perseguido politicamente. Eu recebi inúmeras ameaças de morte no Brasil. Eu tive que tirar a minha família de onde eles estavam. Então, nesse processo, que era campanha presidencial, a minha história se tornou conhecida. Eu comecei a dar entrevista em grandes rádios, TVs no Brasil, em grandes canais de comunicação. E diante disso, eu também fui muito perseguido. Porque nunca houve uma pessoa que contasse aquilo que viveu no Movimento Sem Terra. E, obviamente, o movimento que está estruturado, tem financiamento e que se articula no Brasil, não gostou. Então, comecei a receber ameaça de morte. E, para ter um tempo de organizar a minha vida, organizar a minha ideia e proteger a minha família, eu decidi sair do país. Eu estou aqui há 1 ano, completou agora em janeiro. E só que eu não desisti do meu país. Eu decidi ficar aqui, mas fazer algo útil. Eu evangelizei Portugal, eu fui para as praças, fui para as praias, falar do evangelho. Nós nos conectamos com pessoas aqui em Portugal. E nesse tempo surgiu o livro, eu decidi contar tudo isso. Eu acho que fica mais didático no livro. Então foi quando surgiu A Face Oculta do MST, que é uma face que as pessoas não conhecem do movimento. Elas conhecem muitas faces que o movimento apresenta. Mas a face oculta eu revelo nesse livro. E também falo como eu sobrevivi, ou seja, o meu processo de libertação do Movimento Sem Terra. Já está publicado o livro? O livro, ele já está publicado, porém nós estamos fazendo um pré-lançamento online, né? Depois eu peço até que coloque um link para o pessoal que queira acessar. Então é um pré-lançamento, porém o lançamento oficial será no Brasil, dia 12 de abril. Eu estou voltando ao Brasil para ficar. E lá estou fazendo o lançamento dia 12 de outubro. 12 de abril, perdão. 12 de abril nós lançamos o livro na cidade de Goiânia, em Goiás, com apoio de vários deputados e influenciadores no Brasil. E a gente vai fazer um grande movimento lá para expor o Movimento Sem Terra de uma vez por todas, né? Exato. Goiânia é no estado... Goiânia é a capital do estado de Goiás. Do Goiás. Ela fica do lado de Brasília, que é a capital do país, e perto de Anápolis. Eu conheço... não é a primeira pessoa que eu conheço dessa cidade. Goiás está aqui na Europa inteira. Exato. O povo goiano ama a Europa, vir para cá, Portugal, Inglaterra. É verdade. Muito bem. Mas o livro está à venda em algum sítio? Ele está à venda na pré-venda online no Brasil, né? Quem Ou seja, quiser por esse link, mas os portugueses conseguem comprar o livro? Então, se os portugueses esperarem um pouquinho, a gente está lançando ele digital também. Então, em breve, você vai ter acesso a ele em PDF. E eu também estou organizando com uma casa publicadora aqui de Portugal para a gente imprimir alguns exemplares aqui. Vai estar disponível à venda também. E aí, quem quiser adquirir, vai ter que me seguir lá no @PedroPôncio_BR e ficar atento que em breve a gente lança ele online. Muito bem. Foi uma coisa que eu tenho notado de fora. Eu gosto muito do Brasil. Adoro o povo brasileiro. Sou muito fã mesmo. Nós temos aqui muitos brasileiros em Portugal. E acho que é uma comunidade que se adequa à nossa realidade. Fala a nossa língua, tem a nossa cultura. Simplesmente tem sido sempre uma experiência muito boa. Sempre fui bem recebido no Brasil. Apesar do Brasil ter problemas económicos, e eu tenho lá uma empresa, só que aquilo não é fácil por causa do sistema. Muita burocracia. Eu chamava-lhe outro nome, não é? Que seria a questão da corrupção. É um problema ainda mais sério do que é até aqui na Europa, de longe, não é? Mas tenho visto esse movimento, quando você fala de perseguição. Eu vi muitos meios de comunicação a serem fechados, não é? Pessoas a perderem os seus podcasts,
Ou seja, eu olho para aquilo e realmente é um bocadinho assustador, não é? Ou seja, será que uma coisa daquelas poderá acontecer também num país como Portugal? Percebe o que eu quero dizer? Tenho assim um bocado de receio. Será que as garras dessa visão marxista no Brasil têm alguma dimensão, não é? Apesar de vocês terem eleito um presidente há poucos anos atrás, há 6 anos atrás, não é? Ou 5, o Bolsonaro, sim, que era um presidente com uma ideologia absolutamente diferente do comunismo. Portanto, há um conflito grande no Brasil, ainda continua a existir, correto? O que acontece no Brasil é que o país está entregue na mão do movimento marxista há 60 anos. Uhum. Então você tem pelo menos 60 anos onde os marxistas assumiram todas as estruturas de poder. Uhum. Assumiram as universidades, geraram uma geração de professores marxistas que invadiram as escolas também, uhum, do fundamental. Uhum. Você tem todo o aparelho estatal, as instituições judiciais, o próprio Congresso, você tem o sistema político, o sistema econômico completamente aparelhado à mídia, uhum, e aparelhado ao movimento marxista. Uhum. Recentemente, de 2015, 16, 17, 18 para cá, surgiu um fenômeno no Brasil que foi o fenômeno Bolsonaro. Eu digo fenômeno porque não é somente a pessoa do Bolsonaro. Isso. O Bolsonaro foi levantado pela população que já não aguentava mais o movimento de esquerda no Brasil. Quantos votos é que teve Bolsonaro? 50 e poucos milhões de votos. É 60 milhões de votos. É muita gente mesmo, não é? Exatamente. Então, só que, enfim, o que acontece? Esse fenômeno conservador que levantou o Bolsonaro no Brasil é um fenômeno que, mais uma vez, o Brasil estava colapsando, as pessoas já não aguentavam mais essas pautas identitárias, essa velha esquerda, esse movimento marxista, uhum, porque o Brasil, em sua essência, é um país conservador, é um país cristão, é um dos maiores países cristãos do mundo, uhum, né? Você tem 90% da população é católico ou protestante, isso, ou seja, são cristãos. Então, a esquerda no Brasil, ela tenta se vender, ela tenta se articular, mas a essência, a cultura do Brasil ainda é uma cultura cristã e eles têm muita dificuldade. E de vez em vez, esse sistema colapsa. Então houve esse ressurgimento do movimento conservador e é muito recente, né? Então está havendo também agora uma intensificação do movimento de esquerda no Brasil para censurar. Porque para um conservador vencer a batalha, para um cristão vencer a batalha, ele só precisa de uma arma, que é a verdade. Ele carrega a verdade. Agora, a questão é quando você não pode falar a verdade, quando você não pode se expressar. Então, eles estão censurando canais de comunicação, né, que são imparciais ou que são independentes. Uhum. Se você não faz parte de uma proposta de esquerda, você está sendo censurado. Você tem pessoas... Ou que podem ser canais que têm uma visão diferente e podem ter a legitimidade para ter, sim, não é? Poderia ter, né? Como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não é? Você tem uns meios de comunicação que são mais para um lado e outros que são para outro, sim, não é? Então, ou seja, porque dizer que existe imparcialidade na comunicação social é criar só uma nuvem de confusão, porque ninguém é imparcial, não existe ninguém que seja imparcial. Exatamente. Só que no Brasil a censura só cai para um lado e é o lado direito. Exato, isso nota-se um bocadito. Então tem opositores presos, deputados sendo perseguidos. Você tem uma série de... Qual é a reação dessas pessoas? As pessoas, elas estão caminhando entre a esperança de fazer algo e o medo. Porque elas estão vendo na prática que pessoas, deputados, autoridades, que inclusive têm imunidade parlamentar, que estão sendo perseguidos para ser colocada de exemplo. Então isso amedronta um pouco. Mas o brasileiro... ele é um cidadão, uma pessoa que não tem medo. Ele fica com medo durante um tempo, mas ele se ergue de novo e ele continua lutando, né? Talvez a maior frase do Brasil é: o brasileiro não desiste nunca. E de fato não desiste. E a gente tem acreditado nesse movimento conservador porque é um movimento jovem. Por mais perseguição que nós estamos tendo, nós acreditamos que é só o começo, que nós não vamos desistir, e aí a gente vai nisso até o fim. Muito bem. Pedro, foi um prazer conhecer-te e ouvir a tua história e ficar a conhecer, a perceber um bocado como é que funcionam estes movimentos no Brasil. Espero que corra tudo bem e que tenhas muito sucesso e que consigas continuar a espalhar as tuas ideias e nunca acreditas. Quero mandar um abraço aqui para um amigo meu, cara que eu amo demais, o Felipe. Felipe é um português, ele me seguia no Brasil desde quando viralizou minha história. E eu vim para cá e eu conheci, a gente fez uma amizade muito grande. Ele e a Camila, um casal incrível. Ela é brasileira, ele é português. Formam um casal excelente. Foram pessoas assim que eu aprendi a amar muito aqui em Portugal. E a recepção de Portugal com relação a mim, a minha esposa, a minha família,
eu recebi esse abraço muito a partir do Felipe, né? Me apresentou muita coisa da cultura portuguesa, aprendi a comer aleijos, como que chama? Eu nem lembro mais. Ameijos. Aprendi a comer ameijos. E, enfim, me apresentou muita coisa legal, muitos lugares incríveis aqui em Portugal. E para mim foi um ano incrível aqui, pude aprender muita coisa, pude ter essa experiência transcultural, né, de morar em outro país. E foi uma terra muito produtiva para mim, foi muito próspera para mim. Trabalhei bastante, enfim, mas tô levando aqui muita coisa boa. Estou retornando ao Brasil, mas com esse sentimento de que foi muito importante para mim participar da minha terra-mãe, do lugar que deu origem ao meu país, do lugar que levou para o meu país o cristianismo, inclusive, né? Para mim, a maior coisa que Portugal fez no mundo foi levar o cristianismo para o Brasil e gerar essa raiz cristã no Brasil. Com todos os desafios que nós temos, nós somos um povo muito amado, muito de relacionamento, uma cultura incrível. E a gente tá aí para lutar pelo país e cumprir o nosso propósito aqui. Então, agradeço a você pelo convite. Quero parabenizar toda essa estrutura que você tem criado aqui. Eu acho que fui recepcionado ali, foi apresentado toda a empresa, todo o estúdio. Eu acho que é algo muito rápido, né? Muito recente, assim, diante da magnitude daquilo que vocês estão fazendo aqui. Então, parabéns para você, toda a equipe, todos os trabalhadores aqui. Muito obrigado. Fica aqui o meu abraço. O Quinto Império. Foi um prazer. Valeu, irmão. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver